Oi, gente! Bom ver vocês, mesmo que seja assim à distância. Bom estar aqui de novo falando um pouquinho sobre mitologia grega. Queria agradecer de novo ao Cláudio e ao Círculo de Brigante, à Patrícia, né, por mais esse convite para palestrar no Dia da Deusa, né? E nesse momento que a gente está tão em casa, né, tão concentrado na nossa casa, né? Eu acho que a melhor divindade para eu trazer, né, aqui é a própria Hestia, né? Já que ela representa essa sacralidade do lar, né? Ela que é o fogo sagrado, que é a gente fala que no panteão grego a gente tem duas divindades que podem representar o fogo como elemento. Uma Hestia, né, que é o fogo da civilização, e a outra é Hephaestus, como o fogo da industrialização, né? O nome Hestia, né, a etimologia de Hestia, significa exatamente lareira. Que no mundo grego e num mundo onde aquecimento não existia, né, é aquilo que mantém a gente aquecido, né? É o ponto da casa também onde se cozinhava, né? Onde as pessoas se reuniam, né? Em torno do qual as pessoas se reuniam. Então, a lareira representa o centro. A noção de centro de mundo do grego é muito pouco geográfica e espacial. Ela, na verdade, é uma noção mais espiritual, porque significa o ponto de reunião dos três mundos, né? O mundo material, né? O mundo celeste e o mundo inferior, né? Mas no caso da lareira, ela é o centro da casa, da onde tudo parte, onde tudo acontece. E esse fogo da casa, ele é aceso, né, sempre que uma nova casa se constrói. Então, geralmente você vai casar, vai fundar a sua casa, você sai da casa né, da sua família, do seu genus, e você leva, né, uma tocha com o fogo dessa casa que vai representar a união entre as duas famílias. A gente não vai ter muitos mitos sobre Hestia, porque assim que os olimpianos se estabelecem no Olimpo, né, assim que os deuses é declarada a vitória de Zeus e eles se estabelecem no Olimpo, ela decide que ela vai ficar ali, imóvel, né? Ela não sai dali para nada, e a sua função é manter acesa a chama, né? Manter vivo e aceso o fogo do Olimpo, que representa o fogo do mundo, né? Aquele fogo que alimenta o mundo todo. As chamas, né, perenes, né, a gente chama de chamas perpétuas, que vão acender todos os altares e todas as chamas das polis no mundo helênico, estaria situada em Delfos, né? Mas falando um pouquinho da nossa Hestia, para alguns autores ela é a mais velha dos irmãos, para alguns autores ela é a mais nova das irmãs. O mais novo dos irmãos permanece sempre sendo Zeus. E assim que ela se estabelece, ela foi cortejada tanto por Apolo quanto por Poseidon. Mas ela pede a Zeus para se manter pura, né? Numa espécie de... sacrifício eu acho uma palavra muito forte, né? Mas uma espécie de missão, de manter aquele fogo sempre aceso e não ter nenhuma outra distração, né? Ela é a Senhora do Fogo e ela tem como função primordial manter esse fogo aceso, né? E o que Hestia representa nesse momento? Ela representa a nossa casa, né? Ela representa a sacralidade no nosso lar, como a gente cuida, como a gente se estabelece, né? E ela não tinha templos na Grécia, né? Ela era cultuada em todos os templos, porque Zeus deu a ela essa prerrogativa de ser a primeira a ser reverenciada
né? E o seu fogo estaria sempre aceso. Então, em todo o templo, você tinha um altar, né? Uma chama que representava a Estia, e aquela chama estava sempre acesa, né? Esta é a personificação, então, do altar, da casa, da cidade, da Grécia e do mundo. Ela é o fogo central da terra e do universo, né? Algumas histórias dão conta de que ela é uma divindade pré-helênica e que vai ser absorvida no panteão grego e, posteriormente, no panteão romano também. Seus epítetos são muito óbvios, como seu nome, lareira e fogo sagrado, né? Seus atributos vão ser o fogo, a lareira e o asno, né? Que seu animal dedicado no panteão, né? A gente vai ter esta, então, como a personificação desse centro da casa, da lareira, né? O centro do lar, mas também o centro do culto, né? Doméstico e do culto público, né? A elas eram consagradas, né? Eram consagradas as vitórias, todas as realizações, né? E toda a prosperidade, porque o fogo é um símbolo de prosperidade, né? Também ele é a industrialização, ele é a civilização, né? Ela representa a perenidade da civilização, né? E de uma certa forma o sacrifício da pureza para a manutenção desse fogo, né? E a gente pode tirar daí que seria essa a razão porque as sacerdotisas de Vesta, em Roma, né, faziam votos de castidade, né, por no mínimo 30 anos. Né? Algumas, quando terminavam o período, se casavam, mas a maioria preferia se manter virgem e elas tinham muito, muito, muito prestígio. Né? A gente vai ter alguns mitos relacionados à Vesta no panteão romano, como a história da virgem que foi acusada de não ter mantido seu voto de castidade, e aí, quando ela estava para ser, né, executada, um navio encalhou às margens do rio Tibre, que é o rio que banha Roma, e foi dito que só uma virgem poderia desencalhar o navio, e ela se prontificou, falou assim, pode deixar que eu vou, e ela sozinha desencalhou o navio, provando que ela não tinha rompido seu voto, né? Como o fogo é o elemento que inicia tudo, né? Você inicia uma nova vida numa nova casa, levando o primeiro fogo. Você inicia uma nova cidade, uma nova conquista, levando o fogo da polis para a nova cidade, né? Ela é o primeiro fogo a ser aceso numa celebração, num altar e tudo mais. Os inícios, as realizações e as vitórias são símbolos dessa, né? São mantidos e protegidos por ela. Eu acho que a mensagem mais legal de Estia nesse momento pra gente é a gente sacralizar a nossa casa, né? E ter ela como nosso ponto de apoio, nosso refúgio, né? E para quem gosta, para quem curte panteão grego, se você quiser manter, né? Se você cultua divindades gregas e quer trazer Estia para sua vida, não é preciso nada, você precisa apenas de fogo. Então, se você tiver um caldeirão ou um porta-velas, eu trouxe esse aqui de exemplo, que é o meu porta-velas, você pode fazer um amarradinho de velas, colocar e manter aceso, né? Para fazer durante o seu ritual, né? E se você quiser ter perenemente, você pode usar uma vela de 7 dias e manter ela sempre acesa num lugar seguro, por favor, né? Não vamos nos precipitar e acender em qualquer lugar, vamos manter num lugar seguro, né? Mas numa vela que ela fique constantemente acesa, né? Ela é uma divindade que não tem um culto específico, a gente não tem fórmulas, oferendas. Eu acho que
né? O que a gente pode oferecer para esta é mesmo acender o fogo dela antes, né? Se a gente cultua panteão grego, se a gente está nesse panteão, antes de você acender os seus altares, honrar as suas divindades, você acende o fogo dela ou mantém aceso sempre, para simbolizar justamente essa perenidade, né? E ela traz essa sacralidade para dentro da casa, né? Ela vai representar o seu culto, mas vai representar a sua casa também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, foi muito bom, depois de tanto tempo, poder falar com vocês de novo. Que vocês tenham um ótimo festival, né? Agradeço mais uma vez a Cláudia e a Patrícia pelo convite ao Círculo de Brigante, é sempre uma delícia poder estar aqui com vocês, né? Muito obrigada e até a próxima, gente. Beijos!